Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. É mais uma manhã e vamos seguir a nossa série de Abacuque, vivendo pela fé, né, observando alguns versículos, pensando algumas lições que a gente pode tirar desse livro para aplicar na nossa vida. Vamos ler de início, né, os versículos 1 e 2 aqui de Abacuque. Pode ser o 2, né? Vamos ler Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Você gosta de silêncio? Eu me lembro quando eu trabalhava dentro de indústria, né? Eu ficava o dia inteiro no meio das máquinas, aquela barulheira. Era um grande alívio quando, ao final do turno, a gente se direcionava para os vestiários e a hora que você entrava no ônibus, né, da empresa, já distante lá do barulho dos compressores, dos motores, né, de todas as máquinas, né, era algo simplesmente prazeroso, né? E olha que nem era silêncio mesmo, né? Era simplesmente ausência do barulho, né? Mas já era uma sensação boa, né? Então, de certa forma, em alguns momentos a gente gosta de fato de silêncio, né? Mas se a gente for sincero, né, via de regra, nós não lidamos muito bem com o silêncio, né? Uma boa prova disso é quando nós estamos num grupo de amigos conversando e no primeiro minuto, no primeiro instante de silêncio que surge, né, a gente já toma a iniciativa de puxar um novo assunto, né, para não ficar aquele silêncio que a gente tem a sensação de climão, né? Peraí, tem alguma coisa errada. E a gente já puxa um assunto e já começa a matar o silêncio dali, né? Outra oportunidade que eu percebi que a gente não lida bem com o silêncio é quando eu comecei a falar em público, né? E aí pregando, ensinando, ou oportunidade às vezes de dar um aviso, sei lá, qualquer coisa do tipo que você vai falar em público, né? Os vícios de linguagem, né? Os ruídos que a gente tem na oratória, aqueles famosos né? Coisas do tipo assim, geralmente eles existem, a gente faz eles, né? Esses vícios, esses ruídos, por conta de medo de silêncio. A gente não precisaria fazer era só fazer silêncio. Mas a gente não gosta de silêncio, né? E tem um silêncio que nos incomoda profundamente, nos incomoda muito, que é quando Deus se mantém em silêncio, né? E não foi diferente aqui com Abacuque. A oração aqui de Abacuque, né, registrada aqui nesse primeiro trecho do capítulo, né, tem um tom de inconformidade, assim, ele está inconformado, né, que simplesmente Deus ele está se mantendo em silêncio, né, ele está clamando, está toda aquela injustiça ali em Judá, ele ora e parece que Deus não faz nada. Basicamente é isso que ele está insinuando. Deus está em silêncio e não está fazendo nada, né, como se ele estivesse inativo. Mas quando a gente lê os versículos 5, a partir do 5, vou ler o 5 e o 6, mas o irmão pode ler o trecho todo se quiser. Diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí ele começa então a descrever, né, Deus descrevendo para ele quem são os caldeus e a forma como eles agem, né? E o porquê que estava trazendo também, mais propriamente dito. O que a gente percebe aqui no versículo 5? Primeira coisa, Deus às vezes ele fica em silêncio, mas o silêncio de Deus não dura para sempre. A partir do versículo 5 a gente vê Deus respondendo a Abacuque, né? E ele responde, né? Ele nos ouve, ele nos responde, e é possível que a gente perceba que até mesmo quando Deus está em silêncio, não significa que ele não está fazendo nada, mas a gente percebe que mesmo em silêncio Deus está trabalhando. A gente percebe isso como? Abacuque está falando que Deus está em silêncio, como se não estivesse respondendo a sua oração, mas Deus mostra para ele que ele já tinha levantado uma nação que tinha se tornado um império dominador, né, que eram os caldeus, a Babilônia, e mais que isso, né, agora ele estava trazendo esse império
para trazer juízo, né? Trazendo ele em direção a Judá para trazer juízo a Judá por meio da escravidão, do exílio babilônico. Ou seja, Deus parecia estar em silêncio, mas ele estava movimentando as nações segundo o seu bom propósito e para o bem do seu povo também. Né, o que a gente aprende aqui? Né? Que nós somos o povo que vive pela fé. Né? Abacuque é um homem que está aprendendo a viver pela fé. E nós somos esse povo que vive pela fé. Né? E uma das formas que a gente expressa a nossa fé é nós nos achegarmos em oração a Deus. Pode parecer às vezes que Deus não nos ouve, mas Ele ouve. Pode parecer que Deus às vezes não nos responde, mas Ele responde. E ainda que Ele esteja em silêncio, tenha sempre em sua mente que Ele não está inoperante. Deus ele está sempre trabalhando segundo a sua própria vontade e sempre em favor do seu povo. Guarde isso no coração, tá bom? Viva sempre pela fé. Deus te abençoe, meu irmão.